Olá, empresário. É importante você perceber a seriedade do desequilíbrio ou o equilíbrio entre o dar e o receber. Você precisa olhar para esse equilíbrio entre o dar e o receber. Na consciência do sistema, seja o sistema familiar ou empresarial, e por que eu falo dessas duas coisas? Porque aqui eu falo sobre família e sobre empresa. As duas coisas andam juntas, né? Nós não podemos separar. Nós temos efeitos sistêmicos de um sistema no outro. Então, imagine que a consciência sistêmica dentro desse ambiente, ela tem um sentido muito sensível. A consciência é muito sensível quando há desequilíbrios, né, nas relações, seja no sistema familiar também, como também no sistema empresarial. Aqui você precisa tomar muito cuidado, tá? Então, eu gostaria de dar alguns exemplos aqui. Certa vez eu vi um vídeo, né, onde o funcionário chegava 15 minutos atrasado e alguém, um gerente, um supervisor, não sei, talvez o próprio dono ali, o proprietário, traz uma certa insatisfação por meio de uma linguagem corporal, né? Ele se expressa ali claramente. Então, agora a linguagem, a advertência verbal, né? Olha, mais uma vez isso está acontecendo. E aí o funcionário diz assim: você ainda teve sorte, porque não, eu nem queria vir. Então, o que é isso aqui? Isso aqui é um desequilíbrio claro. A minha pergunta é: por que o empresário já não consegue intervir em uma situação como essa? O estado de presença, não é, do empresário não poderia permitir algo assim. Bom, quando ele fala de novo, então aqui nós temos algo se repetindo. E a questão é, tudo que se repete é sistêmico. A pergunta é, por que já não foi feito algo? Por que já não foi feito algo antes com esse desequilíbrio? Ok, então o desequilíbrio, ele pode estar surgindo aí, tendo como origem alguma dinâmica pessoal, vindo da empresa, vindo do próprio colaborador, e nós precisamos olhar para isso aí. Então, como manter o equilíbrio? Nós mantemos o equilíbrio quando nós damos, quando nós oferecemos por meio de uma proposta, por meio de segurança, por meio de algo que isso traga confiança para aquele colaborador, onde ele tem ali o seu sustento garantido, onde ele tem o seu trabalho continuado, férias, 13º, talvez algumas gratificações, isso depende muito da proposta, enfim. Se a empresa está oferecendo algo e há um desequilíbrio, porque essa outra parte que está recebendo, ela se conserva em uma consciência de débito, sem ter consciência disso, na verdade, ela se mantém em uma postura onde ela não quer dar. Aqui há um desequilíbrio. Aonde precisamos ajustar? Na proposta. Então, se você está dando demais, você precisa olhar para isso. Se o que você recebe é compatível. Então, quando nós damos, isso gera uma pressão na pessoa que está recebendo. Nas relações familiares, isso acontece. Por exemplo, entre o casal, né? Então, o casal, talvez, a esposa dá um pouco mais, talvez agrade de alguma forma, talvez agrade de alguma forma. Eu não estou querendo dizer aqui que ela trata o filho como, o esposo como o filho dela. Também seria um desequilíbrio. Então, ela não precisa paparicar, né? O marido. São adultos, tá bom? Mas, de toda forma, há um cuidado, há uma dedicação. Isso é dar. Isso gera uma certa pressão no esposo. Então, o esposo, ele precisa dar um pouco mais, gerando sempre esse desequilíbrio aqui. Então, a esposa, agora ela entra em uma consciência de débito e ela dá um pouco mais. Um pouco mais não é dar apenas aquilo que ela recebeu. Aqui nós temos sempre um desequilíbrio. Mas com duas pessoas com uma consciência boa, consciência sistêmica, há sempre a preocupação. Eu vou dar um pouco mais.
aqui nós mantemos a relação em equilíbrio. A relação em equilíbrio não está aqui, está aqui. Então, se você, na sua relação empresarial, dentro do seu sistema organizacional, com seus funcionários, você tem uma boa proposta, um bom modelo, um bom salário, gratificações, plano de crescimento na empresa, e se você vê um desequilíbrio muito grande na outra parte, empresário, você precisa fazer rapidamente uma intervenção. Nós sempre somos a favor da conversa, do diálogo, investigar profundamente, criteriosamente, tudo aquilo que pode estar por trás daquele comportamento ali. Sem julgamentos, sem críticas, mas nós precisamos estar presentes para observar essas coisas. Se você que dá mais não tem essa resposta para que haja realmente um equilíbrio, então você, infelizmente, o que é que você vai fazer? Quanto mais você dá, mais agora você afasta a pessoa, porque a pessoa não tem condições de dar para você. Ela não tem condições de equilibrar, tá? Normalmente, casais que os homens deixam de trabalhar, enfim, não é um julgamento, mas eu falo aqui por ter visto, né, algumas coisas assim dentro do ambiente terapêutico. Então, o que acontece? A mulher vai trabalhar e o esposo cuida de algumas atividades. E isso pode se tornar necessário, até por uma questão de sobrevivência, quando há uma demissão, não é? E por essa razão, alguém, de uma forma rápida, tem que trabalhar. Mas por quanto tempo? Por quanto tempo? O que acontece? No final das contas, é que esse homem, ele recebeu tanto, 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 que ele acaba indo embora. E aí a mulher diz assim, olha, mas eu fiz tudo por ele. Esse é o desequilíbrio. É o dar demais, que o outro não tem como pagar e ele se afasta. É seríssimo a questão do equilíbrio. O equilíbrio nas trocas salva as relações e salva as empresas. Então, você é empresário que está passando por isso e, por acaso, você não sabe nem por onde começar, entre em contato comigo, eu posso te ajudar. Estou preparando a mentoria e consultoria sistêmica voltada para assuntos da família e também das empresas, porque família e empresas andam juntos e você precisa descobrir o próximo passo para então salvar aí essas relações. Equilíbrio nas trocas entre o dar e o receber salva a relação do casal e também na empresa.